sobre os notários. É importante que você saiba, os notários, eles prestam concurso público para ser titular de um cartório, de um tabelionato, tem que prestar concurso público, mas eles não têm cargo público. Eles exercem uma função pública, mas cargo público eles não têm. Ingressam por concurso, não têm cargo público e não se sujeitam à aposentadoria compulsória aos 70 anos. É uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal de alguns anos atrás. A aposentadoria compulsória dos servidores públicos aos 70 anos não vale para os notários, titulares de cartório e de tabelionatos. Muito bem. Outra categoria dentro do gênero agentes públicos é a categoria dos empregados públicos seletistas. Os empregados públicos seletistas trabalham em pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Você encontra empregados públicos seletistas em empresas públicas e sociedades de economia mista. Pode pensar assim, ó, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, só empregados públicos nessas empresas estatais. Os empregados públicos prestam concurso e não se sujeitam a estágio probatório. Os empregados públicos têm um período de experiência que é o mesmo período de experiência da CLT, é o período de experiência de 90 dias. Importante que você saiba, os empregados públicos seletistas têm uma relação contratual com o Estado, Bem, ingressam por concurso, relação contratual, e uma relação regida pela CLT. Por isso que eles são chamados popularmente de seletistas, porque tem uma relação contratual regida pela consolidação das leis do trabalho. Para demitir um empregado público seletista, é necessária uma motivação, por isso não existe demissão sem justa causa de empregado público seletista, e tem que ter um processo administrativo que garanta contraditório e ampla defesa. Muito bem. A categoria mais importante dentro do gênero agentes públicos é a categoria dos servidores públicos estatutários. Masa, o que eu preciso saber sobre servidores públicos estatutários? Bem, os servidores públicos estatutários ingressam mediante concurso. Então, meu amigo, você pode chegar à seguinte conclusão: dentro de todas as categorias de agentes públicos, somente duas exigem um provimento por concurso, que são os empregados públicos seletistas e os servidores estatutários. Eles ingressam por concurso e após um período de estágio probatório, os servidores estatutários são os únicos que têm estágio probatório, após um período de estágio probatório, eles adquirem estabilidade. A relação que um servidor estatutário tem com o poder público não é uma relação contratual como o seletista. É uma vinculação de natureza diversa. É um vínculo que nós chamamos de um vínculo estatutário. A diferença de um vínculo contratual seletista para um vínculo estatutário é que o vínculo estatutário estabelece regras pré-fixadas e o servidor estatutário apenas adere a essas regras pré-fixadas. E essas regras que disciplinam o vínculo que ele tem com o Estado podem ser alteradas unilateralmente pelo poder público. Então, a ideia de uma relação estatutária é essa: regras pré-estabelecidas que podem ser alteradas unilateralmente pelo poder público, diferente da relação seletista contratual, cuja alteração depende da anuência das duas partes. Masa, e onde que nós encontramos servidores públicos estatutários? Nós encontramos servidores públicos estatutários em pessoas jurídicas de direito público. Nós encontramos, portanto, na administração direta, que são as entidades federativas, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Nós encontramos nos tribunais, nós encontramos no Ministério Público, nós encontramos no Poder Legislativo, porque são órgãos das entidades federativas, pessoas de direito público. E nós encontramos servidores públicos estatutários também nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista.
Eu queria muito que você soubesse o seguinte: dentro do regime dos servidores públicos estatutários, existe uma lei que cria as regras mais importantes dessa relação jurídica entre o estatutário e o poder público. Essa lei é a Lei 8.112 de 1990. Ela é uma lei que disciplina apenas o vínculo dos servidores públicos estatutários civis da União. Essa Lei 8.112 não se aplica a estados, Distrito Federal e municípios. É o que nós chamamos tecnicamente de uma lei federal, em sentido estrito. Uma lei que vale só para o âmbito da União. Não é uma lei nacional que vale para todas as esferas federativas simultaneamente. É uma lei federal que só se aplica ao âmbito da União. E nessa lei, conhecida como Estatuto do Servidor Público Civil da União, existe um iter, uma sequência, uma espécie de uma linha do tempo, que é uma forma didática de compreender o passo a passo da vida de um servidor público estatutário. Bem, essa linha do tempo é a parte mais importante do nosso programa de hoje. Entender essa linha do tempo é ter nas mãos a chave para a compreensão da relação de um servidor público estatutário com o poder público. Essa linha do tempo começa com o concurso público, depois vem a aprovação, depois vem a nomeação. Aí vem a posse, o exercício, o estágio probatório, a estabilidade e a saída da função. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos da linha do tempo. Primeiro, em relação a concurso público. O concurso público é um procedimento administrativo competitivo, concorrencial e externo. Competitivo ou concorrencial porque envolve uma disputa. E é um procedimento administrativo externo porque dele participam também os particulares. Importantíssimo. Existem dois tipos de concurso no Brasil. Existe o concurso de provas e existe o concurso de provas e títulos. Antigamente tinha o concurso só de títulos, mas esse concurso não existe mais no Brasil. Concurso de provas e concurso de provas e títulos. Bem, o concurso público tem uma validade, e saber qual é essa validade é uma das informações mais importantes para provas de concurso e do exame de ordem. A validade de um concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Se você guardar que a validade de 2 mais 2, você vai errar. Se você guardar que é de até mais 2, prorrogável uma vez por até mais 2, você vai errar também. Então, eu estou te dizendo, o único jeito de você acertar isso é guardar exatamente da forma como eu estou dizendo. Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Você, que é o nosso telespectador assíduo aqui do programa Prova Final, sabe que eu tenho utilizado muito músicas para fixação de conteúdos. E eu fiz uma música recente, você acha essas músicas com facilidade, procurando nos sites de busca pelo meu nome, Alexandre Maza, você tem acesso a essas músicas todas. É uma música feita em cima de um original da banda New Kids on the Block. A música era a música Tonight. Lembra? Remember when we travel around the world. Pois é. Eu peguei essa música e apliquei uma letra que ficou assim, ó. Quando o Estado abre um concurso, a validade vem no edital de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Por igual período. Então, até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Bem, aí o indivíduo é aprovado no concurso. Sendo aprovado no concurso, ocorre a nomeação. A nomeação é o ato do poder público